eu sou Rebeca de Alencar e estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela rádio 95,9 e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje vamos falar sobre o lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher em Roraima. Quer saber mais sobre este assunto? Você pode sintonizar e enviar a sua pergunta ou comentário para o número 981 13 0492. Repetindo, 981 13 0492. E para falar sobre esse assunto, está aqui no nosso estúdio a professora Luziene Parnaíba. Bom dia, professora. Bom dia, Rebeca. Ela é coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher. E, professora, se é necessário criar um observatório, isso quer dizer que os índices devem ser altos. Qual é a situação do nosso Estado em relação à violência contra a mulher? Então, Rebeca, realmente o nosso Estado chama a atenção pelos índices, né? É muito comum nos diferentes dados que são publicados, dados nacionais, a colocação que Roraima ocupa é sempre uma posição que chama a atenção pelos números, né, pelos altos números de violência, especialmente contra as mulheres. E eu tenho uns números aqui, que para cada 100 mil habitantes tem 8,3 homicídios de mulheres só aqui em Roraima. Exato. A gente tem, por exemplo, os dados mais recentes que falam desses números. Temos o Anuário da Segurança Pública, por exemplo, que mostra que em 2022 houve uma queda no número de feminicídios, ou seja, de mortes de mulheres pela sua condição de gênero, mas um aumento de outros tipos de violência, né, como a violência psicológica, a violência sexual. Mas isso significa que está tendo uma vigilância maior em relação a estes tipos de violência ou não? Antes já fazia esse anuário, já fazia esse tipo de pesquisa? Houve mudanças nele? Como são captados esses dados? Especificamente da violência psicológica, é a primeira vez que o Anuário de Segurança Pública traz esse tipo de informação, né? Porque teve uma mudança recente na Lei Maria da Penha, de 2021, então essa tipificação, essa criminalização da violência psicológica, ela se tornou uma prática a partir de 2021 e já no anuário agora, de 2022, Roraima desponta como o estado com o maior número de violência psicológica, com mais de 3 mil ocorrências, né? Com relação aos casos de feminicídio, aí a gente precisa analisar outros índices, a série histórica, por exemplo, no caso do Atlas da Violência de 2021, na série histórica de 2009 a 2019, nos mostra que foram mais de 50 mil mulheres assassinadas. E 67% dessas mulheres eram negras, né? Então, essas são características, né, importantes que a gente deve considerar dos índices que são nacionais e que a gente quer, a partir do observatório, entender a dinâmica desses números no contexto local. Pronto, e essa seria a nossa próxima pergunta. Para que a criação desse observatório? O observatório ele já era um desejo antigo, né, das professoras e pesquisadoras envolvidas e que encontrou o seu momento, né, agora no início do ano, como uma atividade de extensão da universidade ligada ao curso de Ciências Sociais, mas que tem a contribuição de vários outros cursos. Então, nós temos professoras vinculadas ao Instituto, são parcerias internas, né, que a gente coloca no projeto, ligadas ao Instituto Isiquirã, de Formação Superior Indígena. Nós temos professora do Colégio de Aplicação, da Escola Agrotécnica, do curso de Direito da Universidade, do curso de Medicina e de pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras. Então, toda essa dinâmica, né, de parcerias internas e externas que compõem o observatório. E qual é o papel do observatório? Qual vai ser a função social dele em relação à pessoa que não faz parte da universidade? Como isso vai refletir na comunidade? Exatamente. Por isso que essa pergunta é importante e é por isso que foi muito oportuno construir o observatório a partir de um programa de extensão na universidade, porque a gente quer exatamente atravessar os muros da universidade e encontrar as instituições, né,
e a sociedade, os movimentos sociais, que são nossos parceiros também, e a sociedade de um modo geral. Então, o observatório ele busca construir esses indicadores, não apenas construir esses indicadores, mas perceber como é que acontece a violência contra a mulher no estado de Roraima, no contexto amazônico, né, em diferentes perspectivas. Eu acho que uma coisa que é muito importante destacar sobre o observatório é que ele, já no seu momento de criação, ele surge com 4 linhas de investigação, com 4 linhas de pesquisa. Né? Então, na primeira linha de investigação, que trata da violência doméstica e do feminicídio, eu faço parte, juntamente com a professora Graça, Maria das Graças dos Santos Dias. Na linha 2, a professora Márcia Maria de Oliveira vai trabalhar com a perspectiva da migração, né, das mulheres, né, em situação de migração, e o modo como os diferentes tipos de violência afetam as mulheres migrantes. Na linha 3, nós temos a professora Franci Rodrigues, que vai trabalhar com a produção de conhecimentos, né, da violência contra a mulher em situação de garimpo, a perspectiva do trabalho da exploração sexual que essas mulheres sofrem. Na linha 4, nós temos a professora Iana Vasconcelos, que trabalha com a violência obstétrica, né? Esse tema que tem chamado muita atenção, principalmente no momento de divulgação do observatório, que são todas linhas muito importantes, né? Que objetivam construir informações, né, que tratam diretamente da violência contra a mulher no contexto amazônico, no estado de Roraima, nesses diferentes eixos, e que não se resumem apenas a números. Né? O que a gente quer é exatamente, além dos números, buscar entender qual que é a dinâmica da produção e da reprodução dessa violência contra a mulher no estado de Roraima. Tem uma pergunta que veio aqui para a gente, que ela está relacionada justamente à contextualização dessa mulher. Se a mulher que faz parte do contexto amazônico, ela está vulnerável a um tipo de violência que não é o mesmo da mulher que está em outra região, como a do Sudeste, ou de um outro continente, como o do continente europeu ou asiático. A gente chama a atenção para essa discussão da mulher no contexto amazônico, inclusive a partir da perspectiva da interseccionalidade, que foi um dos temas de abertura, né, de divulgação do observatório que ocorreu agora no dia 29 de julho. Para as nossas pesquisas, essa perspectiva da interseccionalidade, ou seja, observar essa dinâmica, esse fenômeno da violência contra a mulher, que perpassa a compreensão de raça e etnia, né, da questão da classe social, da questão da migração, da questão da idade. Então, esses são focos, né, que a gente procura problematizar para tentar entender essas camadas, né, como que se opera a violência contra a mulher no Estado a partir dessas características, né, que são de cor, de raça, de etnia, de idade, da própria condição de migração da mulher, próprias do nosso Estado e próprias da região em que a gente vive, desse contexto amazônico que a gente fala. E esse observatório, ele tem um período dos trabalhos? Foi determinado isso no projeto? Como uma atividade de extensão, né, agora a gente tem na universidade como um todo, em todos os cursos da universidade, agora tem a chamada curricularização da extensão. Então, o observatório ele está inscrito no curso de Ciências Sociais como uma atividade permanente. Né? Então, é uma proposta que a gente tem de atividades de extensão que fazem parte da formação do aluno de Ciências Sociais. Tendo em vista a perspectiva de formalização desse projeto dentro do edital da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão, ele tem uma validade, ele vai até dezembro, né, com possibilidade de renovação dessa inscrição. Então, a gente tem essa perspectiva. Né? O financiamento, nós temos 2 alunas bolsistas, né, por meio desse edital que foi aberto pela PRAE, agora, no início desse ano, em 2022, e essas bolsas, esse financiamento vai até dezembro
de 2022. Para além disso, nós temos o programa, né, do Observatório da Violência contra a Mulher cadastrado como uma atividade de extensão permanente do curso de Ciências Sociais, que vai sempre trabalhar com essas parcerias, né, internas, externas, movimentos sociais, comunidade em geral. Então, ele vai até dezembro. Isso. Mas ele pode ser renovado, ele deve, né, ser renovado no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre as linhas de pesquisa do projeto. E o assunto é gestão. Estamos conversando com a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Luziene Parnaíba. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. - 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Voltamos com o programa Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos conversando com a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Luziene Parnaíba. Você que está nos ouvindo pode mandar a sua pergunta para o 981 13 0492. E nós temos aqui, na criação do observatório, eu estou vendo aqui que tem várias parcerias com o Tribunal de Justiça de Roraima, Polícia Militar, Defensoria Pública de Roraima e a Casa da Mulher Brasileira. Qual a importância de reunir todas essas instituições nesse observatório? Rebeca, a importância ela é enorme. Então, além dessas instituições, eu sempre é importante destacar os movimentos sociais. Então, a gente tem o Núcleo de Mulheres de Roraima, né, que é uma organização, um movimento de mulheres feministas que, historicamente, tem atuado em defesa dos direitos das mulheres, sobretudo no tema da violência contra a mulher em Roraima. Temos a Tribunal de Justiça também, que colabora conosco na divulgação desses dados, porque um dos eixos do observatório, no caso a linha 1, ela tem essa preocupação de produzir informações, né, os dados da violência contra a mulher, que são quantitativos, ou seja, a gente precisa desses indicadores públicos, a gente precisa da colaboração dessas instituições, Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Casa da Mulher Brasileira, o Tribunal de Justiça, a Polícia Militar, e também a gente tem uma perspectiva, uma previsão de avançar, né, de, além desses números, produzir também informações dessa violência contra a mulher que sejam qualitativas, né? Que sejam muito mais pesquisas que são empíricas, em que a gente possa ter um contato direto e efetivo com as mulheres que são vítimas de violência também. Tem muitas pesquisas na universidade sobre os assuntos relacionados à violência contra a mulher? Sim, inclusive a gente está fazendo um levantamento de diferentes cursos, psicologia, direito, medicina, né, os diferentes cursos da universidade que já têm professores, pesquisadores envolvidos com essa temática e que possam somar com o observatório. A gente tem uma pergunta aqui da estudante do curso de Psicologia da universidade, a Laura, e ela queria saber quais os tipos de violência que são mais incidentes. É possível ter essa informação em relação a Roraima? Em Roraima, o que nós temos, né, dos primeiros contatos que nós fizemos com as parcerias, por exemplo, que a Defensoria Pública, aliás, o Tribunal de Justiça nos mostra, o índice de violência doméstica é muito alto, né? A gente tem um número de medidas protetivas em comparação o ano de 2021 e ano de 2022. Houve um aumento no ano de 2022, isso é parcial, né? A gente está fazendo esse levantamento ainda. Mas nós já temos a informação de que o número de medidas protetivas aumentou em 2022 em comparação ao ano de 2021. Né? O Anuário de Segurança Pública, agora, de 2022, o que ele traz de maneira recente é uma queda nos números de feminicídio, isso no Brasil como um todo. Né? E em Roraima, o que chama a atenção são... Roraima ficou destacado como o estado com maior número de violência psicológica.
Então, esses são fenômenos, né? Só para explicar aos nossos ouvintes, desculpa. O que é classificado como violência psicológica? Exatamente. Violência psicológica, ela é vamos dizer, uma tipificação recente, né? É um crime, já existia na Lei Maria da Penha, mas a caracterização, a tipificação como um crime, ela é mais recente, ela é de 2021. É interessante essa perspectiva da violência psicológica, porque a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência não consegue perceber que é vítima de violência. E inclui danos emocionais, xingamentos, quando a mulher sofre qualquer tipo de constrangimento, humilhação, quando ela é chantageada, quando existe, por parte do parceiro, uma limitação ao direito de ir e vir dessa mulher. Tem também um termo, gaslighting, que é bem comum, que está sendo divulgado agora, que é quando o parceiro tenta deixar a vítima confusa, distorcer fatos, causar algum tipo de confusão na mulher, né, que tem ali a sua relação. Então, a violência psicológica ela tem um contexto muito mais amplo de ocorrência, né? Diferente da violência física. São várias as características que compõem a violência psicológica. Ela deve ser até mais difícil de provar também, né? Exatamente, por isso que agora ela é mais difícil, mas ela tem uma maior ocorrência, né? Por esse leque de possibilidades. Você vê aqui, então, inclui constrangimento, humilhação, chantagem, a pessoa te ridiculariza, a pessoa te impede de ir, te impede de usar determinada roupa, e você acha que isso é algo que é atribuído ao gênio forte do teu parceiro, né? Que foi um rompante de raiva. E muitas mulheres não percebem que são vítimas desse abuso. Ele é muito comum. E por estar tendo mais registros sobre violência psicológica, talvez esse tipo de informação tenha sido mais falado nas redes. Por que você acha que este tipo de violência tem tido mais... há mais denúncias sobre esses casos? Eu acho que ele ocorre com uma frequência muito grande também. A gente consegue perceber. Não é à toa que, em 2021, existe a criminalização. Ele aparece na Lei Maria da Penha, né, como um crime de fato. E já em 2022, ele desponta nos indicadores nacionais públicos, né, como o Anuário de Segurança Pública, como um crime de ampla ocorrência, colocando Roraima como o primeiro estado, né, com esse tipo de violência contra a mulher. E em relação à violência doméstica, Roraima está em que posição? Esses dados da violência doméstica, dos dados recentes, eu não tenho a informação. O que eu tenho é da Polícia Militar de Roraima, que, nesses contatos mais recentes, o que eles nos mostram é que o número de ocorrências, né, de pessoas que ligam para o 190 supera o patamar de 3.000, 4.000 pessoas, né, 4.000 mulheres. Mas o número dessas mulheres que efetivamente levam adiante a denúncia, levam adiante a investigação, é muito pequeno, é muito baixo. Então, essas disparidades, elas existem e elas precisam ser identificadas, elas precisam ser melhor tratadas. Então, essa é uma das perspectivas do observatório. Esse mapeamento, essa identificação da violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, ela tem todas essas variáveis que precisam ser consideradas no momento dessa categorização, dessa definição, né? E as pesquisas que podem sair da criação desse observatório pode até identificar por que as mulheres deixam de levar adiante. Esse é um dos nossos objetivos. E aí é que eu te falo, é preciso ir além dos números, né? A gente precisa entender qual é a dinâmica que opera para que essas mulheres sintam algum tipo de impedimento, né? Se sintam compelidas a não continuar com a denúncia, né? E, de modo geral, a gente já sabe, né? Muitas têm medo do companheiro, têm algum tipo de dependência emocional, financeira, né? Mas, nos casos específicos, como é o caso de Roraima, a gente precisa, de fato, investigar, ouvir essas mulheres e tentar compor esse quadro, né, explicativo. Eu vi aqui que uma das linhas de pesquisa também é relacionada às mulheres no garimpo.
A gente, hoje em dia, quais são os dados que Roraima tem em relação a essas mulheres que vão para o garimpo? Exatamente. Como o garimpo é ilegal, né, a gente sabe, né, que esses dados, a professora Franci Rodrigues é que coordena. Quem sabe valeria a pena chamá-la aqui para fazer uma... Aliás, todas as colegas que tratam das diferentes linhas, para falar um pouco sobre esses dados, o que se tem, o que é público, né, sobre a questão da violência contra a mulher que trabalha, que está em condição de garimpo. E essa também vai direto com a pergunta da Laura, né, que a Laura queria saber sobre as violências relacionadas aqui nesse contexto. Em contexto amazônico, mulher no garimpo é uma singularidade da nossa região. E a Jéssica, ela quer saber de que forma a população pode participar do observatório. Se tem, no momento das pesquisas, há uma participação do público externo? Sim, a gente quer promover cada vez mais essa participação. No momento, né, a gente tem, a partir do seu lançamento, a gente tem nosso Instagram, que é, digamos assim, onde lá tem o e-mail, tem os principais contatos, as principais informações, e é por lá também que nós vamos publicizar cada etapa, né, das pesquisas que serão desenvolvidas no âmbito do observatório, né? Não só das pesquisas, mas dos cursos de extensão que serão promovidos ali, dos cursos de formação também, que nós pretendemos produzir cartilhas de informação sobre esses diversos tipos de violência contra a mulher, campanhas. Então, o observatório ele vai disponibilizar os dados coletados para a população. Sim. Vai ficar por meio das redes sociais. Exatamente. E a gente também tem a perspectiva de tornar isso público por meio de um relatório oficial, que aí sim a gente vai fazer uma publicização disso já no final, né, na etapa final da construção desses dados, com previsão para dezembro de 2022. Nós estamos aqui com a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher em Roraima. Para você que está na nossa sintonia, você pode enviar sua pergunta ou sugestão para o 981 13 0492 e o espaço está aberto para você falar um pouco sobre a criação desse observatório e para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite, essa oportunidade. Para nós, do Observatório, é sempre muito importante fazer essa divulgação das nossas atividades, que a gente quer realmente sensibilizar a sociedade em geral. Esse é um tema importante, que precisa realmente do envolvimento de todos, não só dos órgãos públicos, né, mas de todos os movimentos sociais, da sociedade em geral. Essa colaboração é muito importante e é pensando nessa divulgação, nessa construção de conhecimentos sobre as violências que acometem, né, a mulher, né, no seu contexto amazônico, a mulher em Roraima. É sobre isso que a gente quer discutir. Então, a colaboração e a participação de todos e todas que estiverem interessados é muito importante para nós. E hoje, no Assunto é Gestão, conversamos com a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, Luziene Parnaíba. Obrigada, professora, pela participação. Obrigada aos ouvintes e telespectadores e até a próxima edição.